Olá, meus irmãos. Hoje é 4 de janeiro de 2023. Nós vamos continuar com a nossa leitura cronológica da Bíblia Sagrada. Nosso objetivo é chegar até o final do ano e lermos a Bíblia toda na ordem cronológica, entendendo aí a ordem dos acontecimentos. Isso vai nos facilitar compreender também a mensagem bíblica. Antes de partirmos para a nossa leitura de hoje, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, obrigado, Pai, que o Senhor nos sustenta, cuida de nós, e obrigado por sua palavra bendita, que traz a nós exortação, despertamento, consolo e, acima de tudo, nos revela o Senhor como aquele que para nós é a maior bênção que poderíamos ter. Neste momento, nós vamos ler a sua palavra e eu rogo ao Senhor, os meus queridos irmãos que estiverem acompanhando, o Senhor os abençoe ricamente neste momento. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 11 de Gênesis e depois vamos partir para o livro de Jó, os capítulos 1 a 5. Jó, ele é um livro bastante antigo e ele está ali entre os patriarcas, Por isso que nós vamos ler Jó imediatamente. Nós estamos ainda no capítulo 11 de Gênesis e já vamos ler o livro de Jó. Então vamos. Capítulo 11 de Gênesis, a Torre de Babel. Leiamos juntos. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o Oriente e acharam um vale na terra de Sinar e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: o povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Os descendentes de Sem. Estas são as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Selá. Depois que gerou Selá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Selá viveu 30 anos e gerou Éber. Depois que gerou Éber, Selá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. A família de Terá. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló.
Arã morreu antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Ela era filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus a fim de ir para a terra de Canaã. Foram até Arã e passaram a habitar ali. Os dias de Terá foram 205 anos. Terá morreu em Arã. Aqui nós encerramos o capítulo 11 de Gênesis. E agora nós vamos para o livro de Jó. Nós vamos do capítulo 1 ao capítulo 5. Iniciando então o livro de Jó. A virtude e a riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto que temia Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos a ele, sua família e tudo o que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo que ele tem está sob teu poder, apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. O começo do sofrimento de Jó. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te essa notícia.
Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou e orou. Eu saí nu do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. O sofrimento de Jó aumenta. Capítulo 2. Outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles para igualmente se apresentar perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesses incitado contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Tudo quanto o homem tem, ele dará por sua vida. Estende a mão agora e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: ele está sob teu poder, somente lhe poupe a vida. A enfermidade de Jó. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas da sola dos pés até o alto da cabeça. Sentando-se em cinzas, Jó pegou um caco para se raspar. Então sua mulher lhe disse: tu ainda te mantens íntegro, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: tu falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. 3 amigos de Jó o visitam. E 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que lhe havia acontecido, vieram cada um do seu lugar, pois haviam combinado de vir prestar-lhe solidariedade e consolá-lo. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Eles o viram de longe, mas não o reconheceram. Então choraram bem alto, e cada um rasgou o seu manto e jogou terra sobre o ar, sobre a cabeça. E ficaram sentados com ele no chão 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia nada, pois viram que sua dor era muito grande. Capítulo 3. Jó lamenta pelo dia do seu nascimento. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento e disse: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse: nasceu um menino. Converta-se aquele dia em trevas, e que Deus, lá de cima, não o considere nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte o resgatem, nuvens habitem sobre ele, e tudo que escurece o dia o espante. Que a escuridão tome conta daquela noite, e ela não encontre alegria entre os dias do ano, nem entre o número dos meses. Ah, seja aquela noite estéril, e nela não se ouça voz de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam os dias e são capazes de provocar o Leviatã. Que as estrelas da alva escureçam, e ela espere em vão a luz e não veja o amanhecer. Pois não fechou o ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a aflição. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre? Por que os joelhos me receberam? Por que os seios me amamentaram? Pois agora eu estaria deitado, quieto, teria dormido e estaria descansando em paz com os reis e conselheiros da terra, que reedificavam ruínas para si. Ou com os príncipes, donos de ouro, que enchiam os seus palácios com prata.
ou como aborto oculto e não teria existido, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os ímpios já não perturbam, ali repousam os cansados. Ali os presos descansam juntos e não ouvem a voz do opressor. O pobre e o rico estão ali, e o servo está livre de seu senhor. Porque se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma, que desejam a morte sem que ela venha e cavam a sua procura mais do que em busca de tesouros escondidos, que muitos se alegram e exultam quando encontram a sepultura? Sim. Porque se concede luz ao homem cujo caminho está encoberto e a quem Deus cercou de todos os lados? Pois em lugar de alimento me vêm suspiros, e os meus gemidos se derramam como água. Porque sobreveio aquilo que eu temia, e me aconteceu o que eu receava. Não tenho tranquilidade, nem sossego, nem descanso, somente perturbação. Capítulo 4. Elifaz interpreta o sofrimento de Jó e o repreende. Então Elifaz, o temanita, respondeu: se alguém tentar falar-te alguma coisa, ficarás ofendido? Mas quem pode conter as palavras? Tu tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. Tuas palavras têm sustentado os que cambaleavam e tens fortalecido os joelhos desfalecentes. Mas agora que chegou a tua vez, tu te perturbas e ao ser atingido te desanimas? Acaso a tua confiança não está no teu temor de Deus e a tua esperança na integridade dos teus caminhos? Lembra-te disto agora. Qual foi o inocente que já pereceu? E os corretos? Onde foram destruídos? Pelo que tenho visto, quem planta o pecado e semeia o mal, haverá de colher isso. Eles morrem pelo sopro de Deus, são destruídos pela rajada da sua ira. Cessa o rugido do leão e o rosnado do leão feroz. Os dentes dos leões novos se quebram. O leão velho morre por falta de presa e os filhotes da leoa andam dispersos. Disseram-me uma palavra em segredo e os meus ouvidos perceberam um sussurro. Entre pensamentos vindos de sonhos, quando o sono profundo cai sobre os homens, o espanto e o tremor vieram sobre mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Então um espírito passou na minha frente e os pelos do meu corpo arrepiaram-se. Ele parou, mas não pude identificar a sua aparência. Havia um vulto diante dos meus olhos. Houve silêncio. E então ouvi uma voz que dizia: pode o mortal ser justo diante de Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? Deus não confia em seus servos e até mesmo a seus anjos atribui loucura. Quanto mais aos que habitam em casas de barro, cujo alicerce está no pó e são esmagados como traça. São destruídos entre a manhã e à tarde, perecem para sempre sem que sejam notados. Se a corda da sua tenda lhes é arrancada, não morrem sem alcançar sabedoria? Capítulo 5. Elifaz exorta Jó a buscar a Deus. Chama agora a alguém que te responda? Qual dos santos tu procurarás? Pois a dor destrói o louco e a inveja mata o tolo. Vi o louco fixar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da segurança. Eles são pisados nas portas e ninguém os livra. Sua colheita é devorada pelo faminto, que lhe colhe até entre os espinhos, e o sedento suga os seus bens. Pois a aflição não surge do pó, nem a tribulação brota da terra. Todavia o homem nasce para a tribulação, assim como as faíscas voam para cima. Se fosse o meu caso, eu buscaria a Deus e lhe entregaria minha causa.
Ele faz coisas grandiosas e inescrutáveis, maravilhas imensuráveis. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Ergue os abatidos e os que choram são exaltados em segurança. Frustra os planos dos astutos, de modo que suas mãos nada possam executar. Apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos logo chega ao fim. De dia são encobertos pela escuridão, e ao meio-dia andam tateando como se fosse de noite. Mas o necessitado, Deus o livra da espada que eles possuem na boca, e livra-o da mão dos poderosos. Assim, há esperança para o pobre. A maldade tapa a própria boca. As bênçãos da disciplina. Feliz é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes a correção do Todo-Poderoso. Pois ele abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Ele fere, mas as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e em 7 o mal não te tocará. Na fome, ele te livrará da morte, e na guerra te livrará do poder da espada. Estarás protegido do açoite da língua, e quando a devastação chegar, nada temerás. Rirás da devastação e da fome, não terás medo dos animais selvagens. Pois manterás aliança até com as pedras do campo, cujas feras estarão em paz contigo. Saberás que a tua tenda está em paz, visitarás o teu rebanho e nada te faltará. Também saberás que a tua descendência e a tua posteridade se multiplicarão como a relva que cobre a terra. Descerás à sepultura em idade avançada, como se recolhe o feixe de trigo no devido tempo. Já observamos isso e vimos que é assim que acontece. Ouve e aplica isso para o teu bem. Muito bem, meus irmãos, aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje. Chegamos ao final do 3º dia de leitura bíblica. Iniciamos em Gênesis, capítulo 1, fomos até o capítulo 11. Ali você já percebe no capítulo 11 o aparecimento de Abrão. E logo em seguida passamos para o livro de Jó. Jó é um livro bastante antigo, um livro da época dos patriarcas. E é por isso que agora estamos no livro de Jó. Depois voltaremos ao livro de Gênesis. Espero que a palavra de Deus tenha sido impactante e edificadora para a sua vida neste dia. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por sua bendita palavra. Obrigado, ó Pai, por nos mostrar que o Senhor é o Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Mesmo quando os problemas abatem a nossa vida, quando as dificuldades vêm sobre nós, podemos confiar no Senhor, pois em tudo o Senhor possui propósito, ainda que não entendamos. Ó Deus, aumente a fé dos meus irmãos que acompanharam a leitura de hoje, que eles sejam, ó Pai, fortalecidos por Ti. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até amanhã, permitindo o Senhor, com a continuação da nossa leitura bíblica 2023. Até lá.